Oi, gente linda do meu coração, sejam muito bem-vindos ao Ericast, podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje nós vamos abordar um tema que é difícil, é pesado, mas que sim, precisa ser abordado, precisa ser falado. Vamos falar a respeito da prevenção ao suicídio. Só para vocês terem uma ideia, o Paraná, ele registrou 531 casos de suicídios em 2024, até agora, o final do mês de agosto, ok? Agora, em 2023, foram 960 casos. Se continuar dessa maneira, com certeza o número vai ser maior até o final desse ano. Por isso que nós estamos aqui. Nós trouxemos uma especialista e ela vai, sim, ajudar você a lidar com essa situação, a sair dessa crise. Tá legal? Olha só, desses 77,8% são homens, de acordo com essa estatística aqui. Olha que interessante. O suicídio no Brasil representa 27% da causa de morte no país. Afeta principalmente a população adolescente e adulta jovem. Estamos com a campanha Setembro Amarelo, justamente para conscientizá-los a respeito desse tema de saúde mental, minha gente. Então, por gentileza, você conhece alguém que está precisando de ajuda, que de repente está meio borocochô, está tristinho, ou às vezes pode ser até uma pessoa alegre, mas que esconde uma tristeza ali profunda na alma? Manda para essa pessoa. Compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas que você puder, porque você vai estar ajudando nessa campanha. Você vai estar sendo um instrumento nessa campanha também. E você pode estar evitando que pessoas acabem se matando. Não é mesmo? Então, vamos lá. Enquanto você vai compartilhando, enquanto você vai dando o seu like, vai se inscrevendo aí no canal, eu quero agradecer aqui o meu cabeleireiro, o Fagundes Souza, lá do Espaço Beleza e Vida, ele que cuidou das minhas madeixas aqui, me deixou com cabelo loiro, fez aqui uma escova maravilhosa. Olha só, a Cirlei fez as minhas mãos. Olha só que coisa mais linda, gente. Ela é maravilhosa. Então, você que está assistindo aí, de repente, tá tristinha, tá deprimida, sabe? De repente tá com um pensamento aí suicida. Só de você ir no salão, sabe? Dar uma mudada no visual, dar uma cortada aí no seu cabelo, de repente mudar a cor do seu cabelo, faz uma maquiagem bonita, seu semblante vai mudar. Você sabia que isso vai interferir sim no seu humor? E você vai ficar melhor. Então, quero te indicar aqui o Fagundes. Ele é maravilhoso, ele aconselha a gente quando a gente está lá no salão, ele conversa com a gente, eu abro meu coração lá para ele. E se você falar que você está assistindo aqui no Ericast, por gentileza, você vai ter um precinho bem especial. Então, não esquece de falar que você está assistindo aqui, 41 99543 7781, 41 99543 7781. Agora sim, vamos anunciar a nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada muito especial, que é a psicóloga e psicanalista Linda Bottega Vendrusco. Seja muito bem-vinda, doutora Linda. Oi, Érica. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, para que a gente possa conversar sobre esse tema tão importante. Imagina, eu que agradeço a sua disposição, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Vamos analisar, então, esses números? De acordo aqui com essas estatísticas, 77% das pessoas que se suicidam são homens. É isso mesmo? E por que isso acontece? É que no campo masculino, os homens eles têm mais sucesso nessa passagem ao ato suicida. Eles concretizam. As mulheres, elas não conseguem um sucesso 100%. Na maioria dos casos, dá tempo de socorrer, fazem uma lavagem. Olha só. Enfim, tem esse socorro em tempo. Algumas não fazem com o intuito de morrer, não estão buscando por um fim. Muitas querem realmente pedir uma ajuda, gritar algo, falar de algo. Eu não estou me sentindo amada o suficiente, eu não me sinto importante o suficiente para você.
você precisa me olhar mais, me cuidar, me acolher mais. Às vezes há um pedido. E há também esse plano menos detalhado, sabe? O sucesso é maior, sim, no campo masculino. É real essa pesquisa. E vou te dizer que esses números estão abaixo do que ocorre realmente. Porque nem todos os casos são caracterizados como suicídio, mas trata assim. Usuários de drogas têm uma overdose, suicídio. Não dá para não deixar de levar em conta que tem algo aí na busca por um fim nessa vida, né? Sem sentir nada. Anestesia a vida, vira um zumbi, não quero sentir nada, nenhum tipo de emoção, e põe fim à vida, né? É verdade. No trânsito também, né? Na imprudência, né? Na transgressão, rachas, enfim. E isso independe de poder aquisitivo, né? Do financeiro dessas pessoas, independe. São suicidas em potencial, então. Nós vivemos, Érica, não dá para não pensar nisso, nós vivemos uma época em que o valor do ser está muito deixado de lado. Não é o que você é, a pessoa, o teu caráter, a tua índole, teu valor, né? Teu valor está muito no teu bolso e na tua conta bancária atualmente. É verdade. E isso adoece as pessoas. Então, como que você prepara? Tem que ser na infância. Uma cobrança muito grande, né? Uma cobrança... Da sociedade. Isso, está no social. Bem colocado, está no social, e o social sim nos adoece. E se a família não faz um contraponto, falando de outros valores, de amor, de compreensão, de uma bronca ou outra, de um conflito ou outro, porque faz parte das relações humanas, como é que fica isso, né? Se o social e o que é divulgado nas redes, nas telas, te invadem hoje. Se você fica muito suscetível a isso, todos nós, hein? Todos nós, até nós do mundo psi, precisamos estar atentos que efeito tem em você, né? Que valor que você tem para o outro. Nós só existimos porque um outro nos cuidou, nos olhou, nos amparou. Nós sobrevivemos por isso. O bebê humano é muito frágil. Então, nós contamos com esse investimento amoroso, narcísico, muito cedo. Então, se tem uma falha nesse investimento narcísico, essa falha nos acompanha. Né? Nos acompanha, e conforme essa falha narcísica, desse investimento amoroso, digamos, como viver, né? Como viver se o outro não me dá um lugar, sabe? Bem colocado. E é a 27ª causa de mortes no país, principalmente entre adolescentes e jovens. Por que tem afetado tanto esse público? A fragilidade, né, dessa idade. Qual é a fragilidade? Nós vivemos uma ilusão, digamos, vamos chamar assim, tá? Nós vivemos uma ilusão na nossa infância de que somos totalmente amparados. Morte não existe. Depois achamos que os velhos morrem, né? Até que descobrimos ali em torno de 8, 9 anos, até com a pandemia, para algumas crianças isso ficou precoce, descobrimos que somos finitos. Só que na adolescência, além disso, dessa descoberta que nos faz sofrer, descobrimos também que os pais são falhos, não sabem tudo e nem têm uma vida tão interessante quanto nós imaginávamos. Eles se ocupando de ir para o trabalho, de sair, de fazer as coisas, de resolver, banco, enfim. Parecia assim que eles tinham um poder, daí isso tudo cai por terra. Você olha e fala, é isso? A viver é isso? Então, conforme também a dinâmica de saúde mental familiar, né? É verdade. Das pessoas. Então, não é sem efeito numa criança uma mãe com depressão pós-parto, que demora muito para tratar isso, entende? O que é importante, então, você pode me perguntar, né? Claro. Como que a gente faz quando uma mãe está com depressão pós-parto e aí esse bebê? Alguém sem depressão possa se ocupar desse bebê e fazer a função materna. Maternidade e paternidade são funções, nem sempre exercida naquele momento pela mãe biológica, digamos, né? Ou adotiva. Alguém precisa adotar esse bebê, cuidar e cuidar dessa mãe também, acolher, né? Sim. Porque às vezes julgar, né? Não julgar. A dor de viver é para todos nós. Algumas pessoas negam os riscos que viver implica e as dores que viver implica e acusam o outro muito fácil. Isso não ajuda em nada, atrapalha, aliás. Só atrapalha. Né? Então, assim, é bem importante que desde pequeno, né? Essa ideia de proteção, de acolhimento, amar é diferente de mimar. Se sentir amado, ninguém caminha tão seguro pela vida do que aquele que tem certeza de que é amado. Sabe? Você vê um adulto
que não se sentiu rejeitado, criticado demais, né? No caso, como caminha diferente, como é mais seguro, seguro, né? e agradável. É uma pessoa agradável, que não fica pedindo reconhecimento o tempo todo. É uma pessoa feliz, né? Ela em sabe alguns quem momentos, é, né? Ninguém é feliz o tempo todo. inteiro, né? É isso. Mas você vê assim que é uma pessoa que resplandece, que não é uma pessoa que fica ali o tempo inteiro reclamando, que, né, murmurando. São pessoas mais leves, Mais né? leves, exatamente isso. Tem uma alegria de viver aí. Um amor não se pela abala vida, tão fácil, né? Até com as críticas. Exato, porque tem, né? Existe. Sim. Pessoas mais críticas. Mas o que você faz com isso? Algumas pessoas se desmontam, né? Ou ficam extremamente agressivas, reagem mal a qualquer fala sem nem entender que o que o outro está dizendo. É, verdade. E, no geral, a depressão é uma das principais causas do suicídio, a depressão bipolar. Segundo os psiquiatras, seria isso. A bipolaridade, né? Esses dois extremos, mania, né? E depressão. A mania comporta uma euforia, né? Mas aí as pessoas fazem o quê? Compram muito, por exemplo. Porque nós somos bombardeados por produtos... Pelo consumismo, produtos, né? Que garantem uma felicidade, que não dura nem segundos, muitas vezes. Mas a gente acredita fácil nisso. Porque realmente se adquire algo, nossa, né? E tem pessoas que adquirem e guardam. Uma mulher, por exemplo, comprar 10 bolsas do mesmo modelo, cores diferentes. E pagar isso depois. Aí vem a depressão, né? Na hora vem aquela alegria, né? Da euforia. Momentânea. E aí depois, a hora que ela cai em si... Mas todo bipolar comete suicídio, tem esse risco? Não. Sabe o que eu penso, assim? Vou dividir com vocês, claro, tá? Fica à vontade. Que, assim, a subjetividade tem que ser levada em conta e a nossa singularidade. Então, hoje, infelizmente, a ciência trata o ser humano como se fosse feito em série. É isso. É transtorno bipolar, é transtorno de ansiedade generalizada, é o diagnóstico. O diagnóstico ele existe muito para medicar. Isso. E a indústria farmacêutica é poderosa. Sim. Foi bem importante. Freud falava disso, da importância da indústria farmacêutica e surgiriam medicamentos que tirariam pessoas dos manicômios, dos hospícios, né? Sim. Que daria para conviver em sociedade e tal. E ele estava certo, mas eu acho que ele não imaginava que o uso seria tão desmedido assim, né? E igualando as pessoas. Nós somos tão diferentes que uma medicação pode funcionar bem para você e para outra pessoa não. Os efeitos colaterais são maiores. Então, o que eu digo? Procure sempre um médico que te escute, que te respeite, que te acolha e que escute você, não te comparando e te igualando aos demais. Você é único. Você é única. E isso precisa ser levado em conta num trabalho no campo de saúde mental, sabe, Érica? É verdade. Cada corpo funciona de uma maneira também, né? Cada mente, pessoa, né? Cada isso. alma, né? É isso. Isso. Né? Isso que você chama de alma, na psicanálise nós chamamos de inconsciente. O inconsciente. O inconsciente que às vezes nos faz sofrer demais, né? Então, assim, quando você falou dos números do suicídio, o que faz um jovem se arriscar tanto? Que busca não tem esse limite, né? Exato. O Freud dizia que nós temos em nós uma busca pelo estado de não vida, que é o estado antes do estado de vida, da pulsão de vida, há um estado de não vida, da inércia. Então, nós temos que lidar com essas duas forças em nós. Pulsão de vida e pulsão de morte caminham juntos. A preservação, a gente se cuida, a gente olha para atravessar a rua, a gente tem cuidados. Tem pessoas que não, que põem a vida em risco constantemente. Que busca é essa? Por exemplo, até na questão sexual, a gente vê os jovens, eles não se cuidam, né? E parece que eles estão buscando a morte mesmo. Não são os jovens. Não usando, imagina, preservativo. Não conhecem a pessoa, saem de uma balada, de outra e fazem sexo sem se cuidarem. Exatamente, porque acho que uma gravidez ainda é o menos ruim, né? É. Gerar uma vida, mas essas doenças sexualmente transmissíveis, o HIV, por exemplo, né? A AIDS, enfim, volta... Agora, recentemente, eu vi uma notícia de que tinha aumentado os casos, né? Sim. Em mulheres casadas, por exemplo. Por causa dos maridos. Exato. Ou a mulher também, né? A mulher também trai. A questão é que você não é só os jovens que são inconsequentes e que tem essa pulsão, esse impulso mortífero forte. Esse risco, pôr a vida em risco, também não se trata de você ficar preso em casa numa ansiedade
fóbica ali, né? Uma Sim, fobia aquele medo, social né? enorme, uma fobia social, melhor dizendo, que você não sai para nada, não se relaciona, porque se relacionar dói. Sim. E não dói? A gente se relaciona Sim, porque dói, é. como dizia Lacan. Então, assim, tem conflito, tem mal-entendido, tem equívoco. É. E isso a gente aprende na infância, a lidar com o equívoco, com o mal-entendido e com a tristeza. Sim. Isso é bem legal, Érica. É na infância que nós aprendemos a lidar com a tristeza. E como é que a gente aprende? Com a ajuda dos pais? Com a ajuda orientação dos pais, deles? claro. Dizendo, tudo bem você ficar triste, tudo bem você ficar bravo comigo, mas você não vai comer agora sorvete antes do almoço, você não pode isso. Você colocar regras claras para a criança e suportar que ela fique com raiva de você. Os pais querem ser amados, alguns, tá? Alguns se fazem odiar também. Mas alguns querem ser amados. Eu gosto muito de uma fala assim de alguns profissionais da área de saúde que dizem: não se trata de amor, se trata de respeito. Não precisa me amar, mas precisa me respeitar. Eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Não. E ok para isso, né? A criança fica mais fortalecida. Não é que você precisa tratar mal, dar castigo, punir, diminuir, humilhar. Não. Não para o sorvete antes do almoço, ok. Não é? Sim. Depois do almoço, sim. Ou fim de semana, conforme a regra familiar. Não tem... Eu sou muito contra, resisto muito a essas ciências ou práticas terapêuticas que colocam muito assim os 10,5 passos para educar uma criança. Ensinando, faça isso. O que dá certo para você com teus filhos pode não dar certo para mim. Sim. Isso tem que ser respeitado. Cada um tem uma personalidade diferente também, né? Deve ser os pais devem lidar de maneira individual. Eu vejo lá os meus 2 filhos. Com cada um, eu tenho que falar de uma forma, senão não funciona. A mesma mãe, filhos tão diferentes. Filhos às vezes tão tem diferentes. Gêmeos, trigêmeos, enfim. E nasceram mesmo na mesma época ali, mas são diferentes, né? Sim. Ninguém nasce com uma personalidade pronta. Não temos comprovação científica que nascemos já com uma neurose, com uma psicose. Nós desenvolvemos nos primeiros anos de vida, que são os mais importantes. Que é ali na primeira infância? Exatamente. E de que forma que isso se desenvolve? No lugar que você ocupa para o outro, nesse investimento do outro, investimento narcísico. Hoje o narcisismo está tido como algo muito ruim. Para a psicanálise, esse investimento narcísico é bem importante. É o que te dá força para não cometer o ato suicida, por exemplo. Olha é o que te faz caminhar diferente pela vida. Então, assim, nós sabemos que as pessoas que estão muito decididas a tirar a própria vida, elas obtêm esse sucesso. Você não consegue impedir. Claro que tem casos também e relatos que pessoas que foram ouvidas na sua singularidade, respeitando a sua subjetividade, conseguiram também ressignificar muito essa dor de viver, essa, entre aspas, rejeição nesse início da vida, sabe? Então, assim, falar para viver. Eu gosto dessa frase que eu digo lá num post no Instagram, falar para viver. Mas falar e ser escutado e acolhido nisso, sabe? Nas tuas dores, que é singular. Sim. Eu gosto de uma fala, eu vi no Instagram, até postei também, que a moça diz assim: como assim você tem depressão, você está deprimida, a vida é tão linda? E a moça responde para outra amiga: e você, tem tanto ar e essa asma? Por que você tem asma se tem tanto ar? Sim. Mas veja. O cérebro, ele funciona de uma maneira diferente, por exemplo, para quem tem propensão ao suicídio? É a química que interfere também? Veja, não temos comprovação científica, né? Já tentamos com a ciência há anos, né? A homossexualidade, por exemplo, era vista como algo, na Organização Mundial de Saúde, como uma doença. Né, um desvio, e aí estava lá, cara, classificada, né? Tiraram ainda bem. Então tem algo aí de que nós desenvolvemos, vamos nos constituindo ao longo da vida na primeira infância. Na adolescência a gente ressignifica tudo que foi vivido, por isso é tão forte. Olha, por isso é tão intenso. É preciso que os pais não desistam dos filhos adolescentes. Sabe, eles pedem aquela criancinha amorosa que idolatravam, idealizavam esses pais, vem um não, vem uma raiva, e eles não suportam, não bancam os adultos, eles fogem como se fossem jovens aí.
eles não suportam e muitos rejeitam mesmo, e, enfim, não conseguem acolher, não se preparam para isso, sabe? É muito importante que os pais se preparem. E é uma fase, né, doutora, do adolescente, que passa por esse momento, às vezes, de revolta. É uma fase, é um processo, digo, é um processo do crescer. Porque se a gente conversar seriamente aqui, nós sabemos, né, que tem adolescentes de 70 anos, verdade, de 60, de 50. Então, tem pessoas que não saem da adolescência. Né? Tem pessoas que não amadurecem. O que seria esse não sair, né? O outro é um incômodo, sou agressivo, mal-humorado com o outro, nomeio as coisas no inho, meu bifinho, minha batatinha, tem algo em mim de infantil que eu conservo, digamos, né? Estou falando desse adulto aqui, a adolescência. Né? Adolescência. Então, assim, há algo aí que é muito difícil crescer, porque é um processo que dói. É um processo que angustia. Mas não tem como. Você cresce ou você adoece. Sim. Porque essas pessoas que resistem ao crescimento, elas adoecem. É verdade. O que seria o crescer? Reconhecer que nós somos incompletos. Nada vai nos completar. Nem os pais, nem professores, nem o chefe no trabalho, nem o gestor, nem o marido, nem a mulher, nem o companheiro, nem a companheira. Enfim, filhos, né? Pais que projetam muito nos filhos, idealizam demais. E depois o filho, de repente, tira a própria vida. Não suporta viver nessa alienação enorme. Que difícil, mas eu era um ótimo pai, uma ótima mãe, amorosos. O que aconteceu aqui? Que eu não pude ver. Então, se eu posso dizer algo para os pais, fiquem atentos ao sofrimento. Eu tenho um curso, né, na internet, Érica, que é Reinventando a Vida e Reinventando a Adolescência. A adolescência é só sobre a adolescência. O Reinventando a Vida comporta essas aulas sobre a adolescência também. Que eu abordo essas questões. Sabe? Porque eu tive essa necessidade, eu senti essa necessidade de que eu pudesse tocar essas pessoas de uma forma mais fácil e rápida, digamos, né? Porque uma análise é um processo. E hoje, online é possível, mas muitas vezes as pessoas estão longe. Custo de uma análise também, enfim. Que eu abordo essas questões que eu considero muito, muito importantes, sabe? Observe se está no sofrimento moderado, o teu jovem em casa, sabe? É moderado, oscila o humor, mas fica bem, consegue ter prazer na vida, alguns momentos de alegria, oscila para tristeza e alegria, diferente de depressão. É um sofrimento maior do que moderado, já médio ali para extremo, né? Então, assim... E quais sinais que ele dá quando ele está nesse sofrimento? Às vezes é a agressividade, às vezes não é a tristeza, o choro, às vezes é uma agressividade extrema, sabe? Algo até violento. O sofrimento extremo, ele comporta até uma violência consigo, com o próprio corpo e com o outro. Nem sempre com o outro e consigo. Às vezes só com o outro, às vezes só com ele mesmo. Mas tem um sofrimento extremo. Porque não se identifica com ninguém, né? Não consegue se identificar com ninguém da família. Eu digo que o risco maior na adolescência é ter um encontro com um perverso, com um psicopata, sabe? Porque você está mais suscetível. Na tua boa-fé, esse pode te orientar e te influenciar para o uso de drogas extremas, para a morte, né? Porque isso é mortífero, pode ser mortífero, sabe? Então, os pais não podem desistir, né? Sim. Precisa estar atento, lado a lado, olhando, incentivando, não diminuindo, não batendo, não é? Não humilhando também, né? Que Com muitos certeza. acabam daí humilhando, ofendendo e não entendem, né? Que o filho está passando por um sofrimento. Que essa Exato. agressividade é o reflexo de um sofrimento muito grande interno. E esse sofrimento que muitas vezes foi vivido por esses pais, que eles não conseguiram elaborar, e aí eles projetam nesse filho, nessa filha, tudo aí. Não conseguem enxergar, porque eles não elaboraram, não puderam crescer, e como fica? E aí eles projetam no filho e daí colocam toda a pressão em cima dos filhos. Exato, eu estou falando. Para ser o que eles não conseguiram. Por exemplo, pais alcoólatras ou usuários de drogas, né? É muito comum. Pessoas até bem-sucedidas profissionalmente, com uma boa condição financeira de vida, que dá, enfim, um conforto, um lar aceitável para os filhos, mas que são usuários de drogas, às vezes até pesadas, ou que são alcoólatras de fim de semana, ok, mas são alcoólatras. Tem essa dependência química e os filhos se sentem no desamparo.
Ficam inseguros, né? Totalmente. De ver os pais nessas condições. Porque o pai é a autoridade, a mãe é a autoridade, né, sobre a vida deles. Eles enxergam, assim, como alguém que é o porto seguro. E aí, de repente, ver os pais tendo esse tipo de comportamento... Usando a tua metáfora, porto seguro. Daí fica um barco à deriva, né? Exatamente. A família como um barco à deriva. E como faz? É muito triste isso, mas acontece. Eu gosto muito de dizer que nós precisamos, enquanto pessoas responsáveis da saúde mental, acolher, cuidar de quem cuida das crianças e dos adolescentes. Dar lugar de fala a esses pais, sabe? Quando eu atendo no consultório, eu sempre insisto muito para que os pais venham falar comigo, que eles participem de uma sessão junto com a criança ou com o adolescente, quando o adolescente aceita, claro. E é muito interessante. O resultado disso é bem interessante e me deixa contente, assim, sabe? Acelera o processo de trabalho. Que bacana, que interessante. Vamos falar então sobre a campanha Setembro Amarelo. É uma campanha importante. Realmente esse tema ele deve ser discutido. Qual que é o seu entendimento? Eu concordo, eu acho importante. Tem várias campanhas, né? São vários meses aí, Setembro Amarelo, Novembro Azul, Outubro Rosa. E é interessante, eu acho importante. Não que nós devamos dar essa atenção para a vida, que toda a vida importa, só em setembro, né? Acho que é importante a gente dar essa importância o ano todo. Sim. Mas esse foco de divulgação, de falar no tema, dar essa ênfase em setembro, ok, tudo bem. Mas não deixar de dar importância, de estar atento o ano inteiro. Ou seja, como? Respeitando as diferenças, né? Eu sempre digo que nós temos uma preocupação de igualdade, de direitos, sendo que a gente deveria trabalhar em campanha intensa o respeito ao diferente de mim. Não tentar igualar, né? Nós somos diferentes e pronto, isso precisa ser respeitado. Você não precisa entender, você não precisa aceitar o outro, você precisa respeitar. Exatamente. E isso é um aprendizado que é transmitido em família e na sociedade. Exatamente, concordo. E tem algum caso, assim, de algum cliente, claro, você não precisa citar, mas que você se lembre que ele estava com esse problema, era uma pessoa suicida, fez esse tratamento e superou e está super bem? Olha, eu já atendi vários casos de pessoas com ideias, né, ideações suicidas, sim, ideias de tirar a própria vida, mas nunca aconteceu, né? Talvez tenha dado sorte, às vezes eles não chegam até nós, né? Não chegam, sabe? Às vezes são pessoas que riem muito, são engraçadas, contam muitos xistes, piadas. É comum depressão, quadros depressivos em comediantes, por exemplo. Você estava comentando. Você desenvolve, curioso, não é? Você desenvolve ao longo da vida mecanismos de defesa. E às vezes é no riso e na piada que você se defende, mas isso não sustenta muito. E aí vem essa necessidade de cortar aquela angústia, aquela sensação horrível, né? Quando alguém descreve o que sente, é muito triste. E é um direito da pessoa, então, de terminar com a vida ali, não sentir aquilo, ou de ser escutado sobre aquilo, de conseguir ressignificar, de conseguir elaborar. Né? Interessante. Teve, sim, casos, por exemplo, de um rapaz muito jovem, 20 anos, que se envolveu com uma mulher casada e amou muito, ficou totalmente apaixonado, obcecado por ela. E ela, logo em seguida, rompe. Se mantém com o marido e rompe essa relação. Nossa, ele ia até na minha casa, descobriu onde eu morava, ia lá porque ele tinha que falar. Ele ficou muito mal e falava muito sobre suicídio. E eu disse, o que você estaria dizendo com a tua morte? Me fale, põe palavra nisso. O que você estaria dizendo para ela ou para quem? Quando você tenta tirar a tua vida e diz, eu morri, por quê? Ele ficou me olhando, porque você não me amou. Mas quem não te amou? Daí eu pude escutá-lo de que era a mãe. Olha. Ele não se sentiu amado pela mãe, porque ele teve padrastos, a mãe se envolvia constantemente com outras pessoas. A mãe não era totalmente mãe, era mulher também, trabalhava. Isso eu vou te dizer que eu até defendo, porque é muito importante que uma mãe não seja toda mãe, porque você também pode adoecer uma criança, Sim. adoecer um jovem, você pressionando, estando toda a mãe dele, né? É importante que você seja mulher, esposa, amiga, profissional, tenha outras coisas assim
que te movimentem na vida, fora o filho, né? Claro. Mas a rejeição era forte. E ela ressignificou, ela atualizou essa rejeição materna com esse término dessa relação, sabe? E uma relação proibida, uma relação escondida, né? Então foi difícil, mas não se matou, não cometeu suicídio. Depois começou a namorar, um amor por outro, né? Namorar uma outra pessoa, enfim. É uma questão, por não me sentir amado. Então, acho que o suicídio fala, ou a tentativa, né? Fala disso, eu não fui amado o suficiente, eu não consigo amar o suficiente, o outro não me fez querer existir. Esse poder que nós damos ao outro, ele existe mesmo. Como eu disse no início do nosso trabalho aqui, da nossa conversa, só existimos porque alguém nos cuidou, né? Existimos a partir do investimento amoroso do outro, né? Isso é muito importante. E se falha na infância, dificulta toda uma vida, toda uma história a ser escrita, sabe? Mas tem solução, não é mesmo? Por tudo que você está falando aqui, a pessoa ela pode conseguir resgatar esse amor, essa autoestima, esse amor próprio e voltar a gostar de viver? Então, quando você diz autoestima, eu acho tão complexo. Eu gosto de uma fala do Freud, que é o sentimento de si. Um bom sentimento de si. Se enxergar e entender que o outro tem falhas. Todo pai e toda mãe falham nessa função. Fica como em dívida conosco, né? Mas aí você pode transmitir isso. Às vezes tem 3 gerações de histórias de depressão fortíssimas ou de melancolia, né? Um quadro melancólico que é mais grave ainda. Então, assim, é preciso olhar para você mesmo e, assim, se os pais, enquanto adultos, são responsáveis pela saúde mental e física da criança, da integridade da criança e do adolescente, depois de adulto já não. Você é responsável por você. Você que está nos ouvindo, né, Érica? Você é responsável por você. O que você tem feito com a tua vida, com o teu modo de sofrer e de estar nessa vida? Qual a tua participação naquilo que te faz sofrer? Acho que é uma interrogação importante, sabe? E decidir o que você quer fazer, porque é possível, sim, transformar isso. Maravilhosa. Conta um pouquinho de quem é a Linda. De onde veio essa mulher maravilhosa, essa profissional excepcional, e por que decidiu por essa carreira, essa profissão de psicanalista, psicóloga? Então, olha só, eu sou do interior do estado, né? Comecei a faculdade em Umuarama, morando em Guaíra, viajava, terminei aqui em Curitiba, vim para cá, concluí aqui, passei a graduação inteira tentando, muito voltada para comportamental cognitiva, que é uma área da psicologia. E aí, no 5º ano, atendendo em comportamental cognitivo e psicanálise, eu falei, não, tem que ser psicanálise, vou fazer análise. Fiz análise, vivi essa experiência de ressignificar minhas dores, as minhas rejeições também, né? Viu? As Isso é insuficiências, sim. Eu sonhava, enquanto pequena, que eu tinha um outro pai. Não aquele que nos abandonou de alguma forma, que era... Hoje eu vejo tão adolescente, não pôde ser um adulto. Para assumir a responsabilidade, né, de pai. Para se tornar pai ou mãe, Érica, você precisa renunciar a essa posição de filho. Sim. Renunciar totalmente? Não, mas uma grande parte. É preciso, sim, renunciar a essa posição de filho e filha para se tornar um pai ou uma mãe. Senão você rivaliza com teus filhos, com tuas filhas, né? Então, eu vi muito isso nos meus pais. E tive que lidar com isso com análise. Não é o curso de psicologia, que eu acho que eu me iludi, e muitos colegas fazem isso. Vamos fazer o curso para entender a nossa família, a nossa dinâmica e o nosso ser, esse sentimento de si. E não entendemos nada, né? Um pouquinho, talvez, mas a teoria não dá conta. E aí fui para análise. Então, saí da faculdade, quando eu me formo na faculdade, entro para psicanálise e estudo mais de 20 anos. Olha, que é para sempre, né? O estudo é uma constante na nossa vida. Fui para uma instituição, que é a Biblioteca Freudiana de Curitiba, onde fiquei anos lá. Enfim, agora já não mais em instituição, mas torno público o meu pensamento, minha prática nas redes sociais, né? Tento chegar até as pessoas e recebo um bom retorno. As pessoas me dão esse retorno de que eu falo muitas coisas importantes, que toca e que ajuda e que auxilia a esse envolvimento. Qual é a minha participação naquilo que me faz sofrer? O que eu faço com isso? Não é? Ressignificar, né? Exato. Isso aí, gente. Tá aí a dica para você. Você tem que pegar essa dor, esse sofrimento, você tem que ressignificar. Como?
falando dele, enxergando ele. Nós não enxergamos. Se a gente pegar esse papel aqui, Érica, e colocar aqui, ó, coloca aí. Eu falo para você, é a tua vida que está aí, me conta, põe no nariz, bem na ponta do nariz. Dá para ver? Embaralha. E nós vivemos assim com a nossa história de vida, com as marcas que nos fizeram. Embaralhado, confuso, e aí só reagimos. Às vezes, muito críticos, fomos criticados, criticamos nossos filhos, os nossos familiares, nossos colegas de trabalho. O que mais tem são pessoas críticas que não conseguem ouvir o outro, nem respeitar o outro. E isso vai nos adoecendo, sabe? Então, é importante afastar um pouquinho, uma análise, uma terapia tem que permitir esse afastamento para que você enxergue. Nós não mudamos aquilo que não enxergamos. Só transformamos aquilo que enxergamos e reconhecemos em nós. Maravilhosa. Gente, que aula, hein? A respeito desses cursos que você comentou, gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para quem tiver interesse. Para os adolescentes e para os adultos. Ok. Érica, o Reinventando a Vida, que é o curso base, né, mais completo, enfim, ele surgiu a partir de um momento muito crítico na minha vida pós-Covid, onde eu tive uma sensação de que eu tinha tido um AVC, porque eu fiquei parcialmente paralisada do lado esquerdo, perdi um pouco a força com as mãos, os braços. Isso voltou, mas parcialmente, né, uns 80% melhor. E eu demorei ali uns 2 anos e meio até descobrir que eu tive um diagnóstico daí num neuroclínico de parkinsonismo pós-Covid. Então, faltou dopamina no meu cérebro e isso deixou muito fraca o meu lado esquerdo do corpo. Então, eu fui em alguns médicos, eu procurei e não tive esse diagnóstico, fiz ressonância do cérebro, estava tudo bem, não tinha AVC. O que eu interpretei? Bom, somos finitos. Falo muito disso na minha prática clínica. E é isso, eu estou envelhecendo, né? Eu estou morrendo, então. Vai ver que eu estou enfraquecendo e vou deixar de existir, como todos nós, no momento da vida. E isso me deixou em movimento, veja só. Me deu vontade de produzir algo. Produzir o quê? Produzir com a minha experiência de análise, enquanto eu analisando, como de analista, analisando as pessoas, meu estudo teórico, eu queria deixar registrado isso, que fosse acessível para as pessoas, mesmo eu não estando mais aqui, porque eu tinha essa sensação mesmo de que eu estava apagando, deixando de existir. Tanto que eu gravei até um curso. Gravei o curso Reinventando a Vida e gravei um vídeo para o meu filho, me despedindo, falando coisas para ele que eu queria falar e tenho vontade de falar, e que às vezes você não é escutada ali no dia a dia, nessa rotina, a vida toma uma dimensão que você não consegue registrar. Às vezes eu falo nos vídeos das redes sociais e eu estou falando para algumas pessoas, sabe? Diretamente para aquelas pessoas. E eu percebendo isso, falei, não, eu vou fazer esse curso. Então, nesse curso Reinventando a Vida, tem um processo ali, numas aulas iniciais, que eu ainda tenho você vai observar que eu tenho essa paralisia, essa dificuldade, falo de uma forma mais lenta, e depois, já tratada, já tomando medicação, mais forte e mais determinada e com movimentos mais livres, digamos. Olha só. Mas veja, o que nós fazemos com a vida? Ela tem fim. O que eu estou dizendo aqui é que eu me tornei uma pessoa mais produtiva ainda, porque eu quis deixar algo. Eu acho que quando a gente tem um objetivo de vida, quando a gente tenta compartilhar algo com outro que nos fez bem, é interessante você dar um sentido. E cada um de nós tem essa obrigação consigo mesmo, dar um sentido importante e especial para você, para a tua vida, sabe? Eu acho que foi isso que eu fiz com os cursos. E quem quiser ter acesso a esses cursos, como é que faz? Está na internet, no link na bio, na minha página. Instagram. No Instagram tem o link da bio lá, que você acessa, e você acessa todos os cursos. Lá você pode ver resumos, conteúdo dessas aulas, se te interessa. Inclusive, agora está com 40% de desconto, que logo vai acabar. Olha, gente, vamos aproveitar, então, essa oportunidade. Qual que é o Instagram? Coloca pra gente daí, por gentileza, aqui embaixo. @Linda Botega Vendrusco. Isso, daí você coloca, por gentileza, Alágio, aqui, e para que as pessoas possam ir acessando, né? Porque eu tenho certeza, gente, que é espetacular esse curso. Só pelo que eu ouvi aqui, o entusiasmo da doutora contando. Essa força veio assim como se fosse uma última força, uma vontade de transmitir a minha experiência. Porque assim, as pessoas me perguntam muito, Érica,
Ai, que é difícil você lidar com sofrimento. Tanto quando eu não estava bem, algumas amigas me falavam, nossa, será que não é por causa do teu trabalho? Você trabalha com muito sofrimento, eu acho que é por isso que você está assim. Olha só. Frágil, né? E tal. De quem disse que eu trabalho só com sofrimento? Eu não trabalho só com sofrimento. Eu tenho um ganho outro, a não ser o financeiro, quando eu vejo as pessoas se libertando, ressignificando, não é? Sim. Pegando a caneta e se autorizando da própria história. Agora vai ser assim, porque eu quero, porque eu posso. Então, é um ganho outro aí. É lindo o meu trabalho, eu gosto. Não é só tristeza, não. É alegria, libertação e conquistas muito importantes. E é isso que faz a diferença na vida da gente, não né? é? Isso. E a gente vai ficando até mais saudável. Tenho certeza que quando você começou ali a fazer o curso, você foi também melhorando. Me ajudou, claro, foi um objetivo de vida, deixar esse registro até hoje, né? Porque continuo finita, né? Com esse risco, a gente está na barriga, no útero materno, já temos riscos de deixar de existir, não é? Então, assim, é uma constante. Somos finitos, incompletos, parcialmente satisfeitos em tudo na vida, mas buscamos uma completude, uma totalidade que não existe. Isso nos adoece, nos impede de vivenciar de uma forma mais alegre, dar mais importância para momentos simples da vida que contam muito. Nossa, o que é o mais importante na vida? De repente, aquele momento que você está ali brincando com seu filhinho, né? E faz toda a diferença. E aí, depois disso, você cria lá uma afetividade que você vai lembrar lá na frente, ele também. Porque eu acho que a pergunta, quando eu te escuto, me veio algo em mente. A pergunta que insiste é: como que você supõe que você será lembrado quando você deixar de existir? Com uma pessoa crítica, que reclama, que critica todo mundo, que é agressiva? Ou com uma pessoa que acolhe, que respeita o outro? Sei lá, que faz um bolo gostoso? Eu adoro frutas, então eu tenho o hábito de organizar pratos de frutas, assim, eu adoro. Então, eu sou conhecida por isso. Acolher o outro, cuidar do outro, ter essa troca. Como você quer ser lembrado, lembrada? É uma pergunta que vale a pena você se fazer, sabe? O que você está fazendo com a tua existência, sabe? É verdade. Então, agora, para finalizar, o que você diria para as pessoas que estão passando por esse processo de tentativa de suicídio, que estão pensando em fazer isso? Qual seria o seu conselho nesse momento? Então, conselho eu não dou muito, não. Mas eu digo assim, sugiro, então. Isso, como for assim, melhor. A questão do... O que você estaria dizendo com a tua morte? Você não me amou o suficiente para eu viver? Você cuida bem de você? A tua vida tem fim, você não precisa precipitar isso. Por que é necessário? Por que essa ideia te mantém tão, assim, triste, sem sentido, angustiado, e as pessoas às vezes querem dar fim nessa angústia. Fique atento. Primeiro, sugiro que você olhe a medicação que você está tomando. Tem medicações que o médico não fala, mas que ela produz ideias suicidas. Já atendi muitos adolescentes. Sério? Que foi tirar a medicação, acabou a ideia suicida. Nossa. Tem que olhar muito sério para isso. A medicação não é brincadeira. Pode ajudar? Pode. Mas pode te prejudicar? Pode também. Tem efeitos colaterais, sim. E isso nem sempre é falado e isso me incomoda muito, sabe, Érica? Então, assim, essa questão, está tomando alguma medicação, veja bem com isso. Insista com o teu médico que não está funcionando bem para você. Insista. A tendência dos médicos é que você tome por um tempo X, mas se está te fazendo muito mal, está pior do que antes, não vale a pena, né? Mas às vezes eles querem dar até uma dosagem maior, sabia? Eles falam assim, é porque a dosagem foi pouca que você está sentindo isso. Se você não confiou naquele médico, você tem todo o direito de procurar um outro profissional. Porque eles querem vender, eu acho que eles, não sei se eles ganham um percentual da indústria farmacêutica. Não sei te dizer, mas eu só sei que... Mas eu conheço alguns que são assim, porque eu tive um irmão que teve problema e ele acabou se suicidando. E a gente ficou deprimido depois que isso aconteceu. E aí nós recorremos a alguns médicos. E foram anos e anos até conseguir um que era realmente profissional, sabe? Para ajudar a nossa família. Que triste, que triste. Porque eles queriam, daí eles ficavam aumentando dosagem, remédio tarja preta, daí a gente não conseguia ficar vivo. Parece que tem um livro de uma americana que diz que alguns médicos dessa área viraram traficantes, né?
Então é muito triste isso, né? Muito triste, mas tem bons médicos, sim. Tem excelentes profissionais sérios que vão te ouvir e que vão te tratar na tua singularidade. Eu acho que principalmente agora, da nova geração. Pode ser. Os psiquiatras agora, mais jovens, eles têm esse entendimento. Não ficam dando remédio, assim, sabe, conforme as pessoas, a torto e a direito. Claro. Tá doendo aqui, então toma isso. Não tô conseguindo dormir, então você vai tomar. Aí você toma remédio para dormir, você toma remédio para acordar. Que loucura, né? Não pode. Viver implica vários sentimentos. Alegria, tristeza, preocupação, tédio tão importante também, não é? Então, assim, lidar com isso. Esse é um movimento de vida, né? Mas produzir algo que faça sentido para você. O que eu estou dizendo? Tenha coragem. Coragem para mudar de trabalho, de emprego, por exemplo, se aquilo te adoece. Arrisque um pouco mais, né? Com a vida, não para acabar com ela, mas para vivê-la. Que maravilhosa! Que participação incrível, amei a sua presença, que conteúdo. Sem palavras, né, gente? Obrigada, Érica. Extraordinário. Muito obrigada pela sua participação. Teria mais alguma coisa, mais alguma informação que você gostaria de acrescentar? Primeiro, eu gostaria de reforçar aquilo que eu disse, né? Para você se tornar pai e mãe, é preciso renunciar um pouco à posição de filho e de filha. Se tornar adulto é buscar um pouco mais, reconhecer o que você deseja para a tua vida. Não só buscar desejo de reconhecimento, se tornar um reconhecimento daquilo que você deseja para a tua vida, olhar para isso de frente, ter coragem de fazer algumas mudanças, se libertar de algumas amarras no contexto familiar, não é? Se tornar mais livre, né? Eu costumo dizer que algumas pessoas que falam muito, sem parar, elas evitam o pensamento. Afeta até a inteligência delas, porque elas não conseguem articular, elas não querem pensar, falam sem parar. Então tem detalhes, né? Fazem piada, brincam, falam destituem o outro fazendo piada o tempo todo. Talvez aí esteja também uma depressão. Na violência, na agressividade constante, né? Nessa impaciência, também pode estar algo. Olhe para as pessoas com atenção, com cuidado. Mas, antes de tudo, olhe para si. Você, cuide de você. É possível a gente mesmo cuidar bem da gente, sabe? Para depois poder cuidar do outro e essa troca se estabelecer. É isso aí. Muito obrigada. Excelente bate-papo. Tenho certeza que você também gostou muito e vai compartilhar com as pessoas, porque a gente entrou aqui uma pessoa e saiu outra, né, minha gente? Eu, pelo menos, depois desse podcast aqui com a doutora Linda, eu já não sou mais a mesma Érica. Foi um grande aprendizado para a minha vida. Tenho certeza que para a sua também. Quero, então, agradecer muito aqui a sua participação. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. E eu quero te lembrar que na próxima sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, nós vamos ter um novo episódio aqui do Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária, que nós vamos pôr no ar. Sobre o que a gente vai falar? Inteligência emocional, que também é muito importante, tem faltado nos ambientes profissionais. Você sabia que as pessoas elas entram no trabalho por causa do currículo, das habilidades, e depois elas saem porque elas não têm inteligência emocional para lidar com as situações, com as pressões, com os colegas, com os chefes no dia a dia? Então é um tema bem pertinente e nós vamos trazer aqui a psicóloga Paola de Reis para orientar a mim e a vocês. Eu espero cada um de vocês. Um abraço e até o próximo episódio. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade.
Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Vídeo.